Para hoje, eu escolhi, você pode acessar aí, eu escolhi este livro do C.S. Lewis, pela Thomas Nelson, chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura. Na verdade, você aprende lendo a contracapa, você descobre que este aqui não foi um livro que ele escreveu. Este livro aqui é uma coletânea que reúne escritos do abrangente acervo literário de Lewis. Então, o editor que ele fez foi de uma dezena de livros ou mais. Ele selecionou aqueles artigos, ou capítulos, ou trechos que ele julgou ser importante. E por que eu acho esse livro muito interessante? Porque, como diz aqui na contracapa, esta coleção revela que o próprio Lewis tanto amava na leitura, ou seja, revela o que ele buscava num livro quando ele ia ler. E às vezes a leitura ela é desinteressante, porque você nem sabe o que você está buscando no livro. Então, o que ele estava buscando no livro quando ele se propunha a ler? E o que significa aprender por meio da literatura, não é? O livro é uma verdadeira lente, esta coletânea, para entendermos os pensamentos de um dos maiores intelectuais de nosso tempo. Então, acho interessante nesse sentido. Aí você vai para o sumário do livro. E você acha pérolas como esta, na página 141. Ele falando da Jane Austen. Quantos já leram Jane Austen? Levanta a mão. Sobre a Jane Austen, olha o que ele vai dizer. É uma carta que ele escreveu a Dom Bede, e aí um trecho. Essa carta é de 1952. Fico feliz que você ache Jane Austen uma moralista no bom sentido da palavra. Concordo. E não uma moralista trivial, mas sutil e firme. Ou seja, aqueles que tentam debochar do tipo de escrita ou da literatura de Jane Austen, um homem desse calibre, colocando isso é impressionante. E ele diz noutra carta, em 1953, para outra pessoa: não creio que nada separe o leitor certo do livro certo. Mas nossos amores literários são tão diversos quanto os nossos amores humanos. Você não conseguiria fazer-me gostar de Henry James. E você não conseguiria fazer-me não gostar de Jane Austen, por mais que tentasse. E sobre orgulho e preconceito, ele escreveu em 1954. Tenho lido Orgulho e Preconceito, não uma vez, não duas vezes. Tenho lido Orgulho e Preconceito durante toda a vida. Porém, não me enjoo do livro nem um pouco. Gente, se Lewis diz isso de um livro, é porque deve ser bom. Né? Enfim, são pérolas que você extrai desse livro. Uma pérola aqui do cristianismo puro e simples. Apenas um parágrafozinho, né, do livro. O capítulo que trata cristianismo fácil ou difícil. Ele diz assim: o Estado
existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum de seres humanos nesta vida. Um marido e uma mulher batendo papo ao pé da lareira. Um grupo de amigos jogando dardos em um pub. Um homem lendo um livro no seu próprio quarto ou cultivando o seu próprio jardim. É para isso que o Estado serve. Ou seja, o que você aprendeu disso aqui? Ele está dizendo que o Estado serve para você saber, poder apreciar as coisas comuns da vida. Para deixar você apreciar a boa leitura, a boa comunhão, o bom bate-papo, a boa brincadeira. E se o Estado não estiver contribuindo para aumentar, prolongar e proteger tais momentos, todas as leis, os parlamentos, os exércitos, as cortes, as polícias, as economias, etc., não passarão de perda de tempo. O Estado é para garantir que você possa ler um bom livro, ou como diz o título do editor, o Estado é para você ter garantia de que você é livre para ler. Não é? Enfim. Mas vamos lá. Eu quero ler com vocês um capítulo ou dois, pelo menos. São curtos os capítulos. E o primeiro capítulo é Por que lemos? Por que a gente lê? Por que você lê? Ler para você é um tédio? Talvez não, porque senão você não teria vindo hoje, já que anunciamos o tema. Ou se você veio inadvertidamente, você caiu num dia em que a gente está falando sobre como cultivar uma vida de leitura. Não é? Por que nós lemos? A segunda pergunta, que é o segundo capítulo, pequenininho. Como saber se você é um verdadeiro leitor? O capítulo 4, que não sei se dará tempo ou se leremos, mas que merece sua atenção em algum momento. Literatura como viagem no tempo. E o capítulo 6, em defesa da leitura de livros antigos. Enfim, é um livro fascinante, se você é um apreciador da leitura. Então, eu vou pular o prefácio. Eu acho um crime você pular o prefácio de qualquer livro. O prefácio, ele dita para você do que se trata a obra, ele introduz você na obra. Mas veja, deixa eu ler, o prefácio é muito bom. Vamos ler o prefácio. Certa vez, o destacado crítico William Empson descreveu C.S. Lewis como o homem mais culto de sua geração. Alguém que lia de tudo e lembrava-se de tudo que lia. Tal alegação soa como um exagero perdoável, porém se aproxima da verdade nos campos da literatura, da filosofia e dos clássicos. Ou seja, era o campo de leitura que Lewis mais apreciava, literatura, filosofia e os clássicos. Aos 10 anos de idade, Lewis começou a ler Paraíso Perdido de Milton. Tente ler esse livro com a idade que você tem hoje. É um livro difícil. Então você descobre que ele já era um prodígio, ele era um gênio, esse cara. Mas isso não é para intimidar você, é possível você ler. Vamos lá. Aos 10 anos, ele começou a ler Paraíso Perdido. Com cerca de 11 anos, começou o seu hábito vitalício de temperar cartas com citações da Bíblia e de Shakespeare. 12 anos. Mas Shakespeare é porque ele falava inglês, tá? Mas quantos textos de WhatsApp
Você já citou versículos bíblicos e citações de Machado de Assis? Ele já faz isso aqui. Ainda na adolescência, Lewis lia os clássicos, assim como as obras de sua época, em grego, latim, francês, alemão e italiano. Não era um cara normal. Ele era brutal. E Lewis realmente parecia se lembrar de quase tudo que lia. Um de seus alunos recorda-se de que, se alguém citasse qualquer trecho de Paraíso Perdido de Milton, Lewis continuaria a passagem de cor. Outro aluno afirmou que poderia pegar um livro da prateleira de Lewis, abrir em uma página aleatoriamente, e seu professor seria capaz de resumir o restante da página, citando-a normalmente, palavra por palavra. Eu tive um professor nos Estados Unidos, professor de hebraico, John Selhammer. Ele citava palavra por palavra, de cor, em hebraico, o livro de Gênesis. E ele tem um belíssimo comentário sobre o livro de Gênesis, que é um pecado capital não termos ainda no nosso idioma. Com esse tipo de memória, Lewis tinha pouca dificuldade de encontrar a citação ou a referência exata que precisava como suporte ao seu argumento. Porque isso é que é o bacana de você ser um leitor voraz. Você sempre terá sustentação para os seus argumentos, não é? Para o diálogo. Por que será que a gente não é tão bom em conversa, gente? Vamos falar a verdade. Não é porque a gente é tímido. É porque a gente não tem repertório. A gente não tem conteúdo. A gente não sabe falar. A gente não sabe dialogar. A gente não sabe emendar conversas. E o WhatsApp nos emburreceu ainda mais. Porque nem palavras usamos mais, são emojis. São memes, são gifs. E aí você casa, aí você entra num relacionamento, aí você tem um grande amigo. Vocês não sabem dialogar, não tem conteúdo, não tem vocabulário. No máximo, o vocabulário ferramental do seu trabalho. Isso não vai te ajudar a conversar. É por isso que a gente não conversa, a gente não tem vocabulário. E no caso aqui, Lewis tinha pouca dificuldade de encontrar a citação ou a referência exata que precisava como suporte ao seu argumento. Aí você lê isso aqui e você é tentado a falar, uau, esse cara era bom mesmo, ele lia e tinha muito argumento. Aí você não reflete. Argumento. Para que servem os argumentos? Não é só para você ganhar uma briga, um debate. Argumentos são necessários para qualquer diálogo. Você vai começar a namorar. Quantos anos você tem? 17. Daqui 3 anos você pode começar a namorar. Com 20 anos. Você vai começar a namorar. O que você vai conversar? É bom você construir vocabulário. Não é? E você também. Vocês são gêmeos, né? E é bom que são irmãos, um lendo para o outro. É sério. Ele vai dizer que você se enriquece na leitura, lendo um para o outro, comentando o que está sendo lido. Marido e mulher, namorado e namorada, vocês precisam fazer isso. Tem que ter o livro das férias de vocês. Para vocês conversarem. E não é só debater a doutrina da predestinação, o livre-arbítrio. Não é isso. Pode entrar nisso, mas é para saber conversar. Você trabalha na sua profissão. Gente, faz toda a diferença quando você sabe conversar. Qualquer coisa que você faça, se for trabalhar com manutenção de máquina de lavar. A maneira como você responde o zap. A maneira como você vai falar com o cliente. A maneira como você vai falar com o aluno. Com o paciente. Argumento, seu argumento tem que ter sustentação. E é da leitura que vem a sustentação do seu argumento.
visto ser capaz de carregar toda uma biblioteca na sua cabeça, e a desgraça hoje é que a gente carrega no celular. E aí a gente não tem no coração nem na cabeça. Não é de surpreender que suas principais obras acadêmicas tenham, em média, 1000 citações por livros, numa época em que se escrevia com máquina de escrever, não tinha copia e cola, não tinha internet. Você tem noção, um livro acadêmico ter mais de 1000 citações? Seus 3 volumes de cartas, que é o material recolhido, cartas que ele escreveu ao longo da vida, abrigam ainda outras 12.000 citações ou referências nas cartas. Meu pai do céu. Mesmo o livro As Crônicas de Nárnia, escrito para crianças, contém cerca de 100 ecos ou alusões a mitos, história ou obras literárias. O estado de burrice literária no Brasil é tão grande hoje que se um autor faz alusão a qualquer obra, ele vai ser criticado como plagiador. Não sabem a diferença entre plágio e alusão. Então, para você ler Crônicas de Nárnia e identificar as alusões, você tem que conhecer o tipo de livro que... Não é que você queira fazer isso, mas o cara que está escrevendo este prefácio, ele só foi capaz de identificar esses 100 ecos ou alusões, talvez tendo pesquisado em quem pesquisou a obra do Lewis. Mas mesmo quem pesquisou a obra do Lewis, sabia do que Lewis estava falando. Que tipo de mito estava inspirando Lewis a escrever Crônicas de Nárnia? Que tipo de história, que tipo de obra literária estava banhando a imaginação do Lewis quando ele escreveu? Falta isso nos pregadores, gente. Os caras não têm repertório. O máximo que eles vão fazer é pregar as obviedades dos textos bíblicos e isso, fazendo aquela exegese fria, seca, que você não consegue fazer conexão. Entretanto, como Mortimer Adler, sabe quem é Mortimer Adler? Ele escreveu uma obra que é clássica, Como Ler Livros. Ele está em português, pela Realizações. Ele vai, o Mortimer Adler, ele vai ensinar você a ler os gêneros mais diversos, variados. E ele vai te dar, se você quer se enveredar pelo campo da leitura dos clássicos, ele vai te dar uma lista no final do livro dos clássicos por épocas. Quais são os clássicos das épocas? Até o momento em que ele vivia, obviamente. E você pode ter aquela lista como um checklist para, caso você queira, prosseguir na leitura de clássicos. Então, Mortimer Adler certa vez comentou, abre aspas, no caso de bons livros, ouça, isso aqui é muito importante nessa época, onde está todo mundo vendendo curso de leitura. E você tem que ler a pilha de livros. No caso de bons livros, a questão não é quantos você consegue ler, mas quantos conseguem ler você. Ou seja, quantos livros de fato estão revelando sua alma para você mesmo? Autopercepção. Outra coisa que falta na gente. Autopercepção. O que é autopercepção? Você está casado há quanto tempo? 1 ano e 9 meses. E de repente você está nervosa com o Pedro. Por que eu estou nervosa? É porque ele me irrita. Sim, é óbvio. Senão você estaria doida. Mas por que ele está me irritando? Ah, porque eu estou com TPM. Desculpa, muito boa. Por quê? Por que eu estou com medo? Por que eu estou irritado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou abatido? Por que eu estou agindo assim? Autopercepção.
Por que eu me senti ofendido? Por que me ofendeu isso? Por que eu saí mal dessa conversa? Entende? Autopercepção, gente. Isso é ouro nos relacionamentos. E como nós não temos conteúdo nem autopercepção, não é à toa que a gente resolve tudo no grito, no braço, no cancelamento. Você vai aprender a ter autopercepção lendo obras que não vão apenas dizer o homem é depravado. Isso é teologia sistemática. Certo, é verdade. Ninguém tem dúvida de que o homem é depravado. Não está na Bíblia com essas palavras, mas nós somos totalmente depravados. O pecado nos derrubou a esse ponto. Agora, como é que eu percebo a depravação total do homem na minha própria vida? Como? Você precisa ter autopercepção. E sabe quais são os livros que geralmente vão te ajudar a ter autopercepção? A boa literatura. Por exemplo, falta menos de 200 páginas para eu terminar 2.262 páginas de Guerra e Paz. E o livro é muito extenso, é do tamanho para maior do que a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Mas é impressionante porque você vê os personagens do início ao fim da vida deles e você vai vendo o progresso de muitos, o declínio de tantos. E você vai descobrindo os dilemas da alma de cada personagem nos diálogos, nas descrições que o Tolstói faz. Você fala, poxa, é isso que eu sinto, e eu sinto por causa disso mesmo. Você vai aprendendo a ter autopercepção. Autopercepção é tudo. E não apenas a capacidade de saber se olhar, mas elementos para saber diagnosticar, vocabulário. Porque como é que você vai, por exemplo, diagnosticar? Isso é ansiedade. Como é que você vai poder dizer que é ansiedade se você não sabe o que é ansiedade? Se você nunca foi capaz de perceber a ansiedade, você precisa saber. Então, como Mortimer Adler certa vez comentou, no caso de bons livros, a questão não é quantos você consegue ler, mas quantos conseguem ler você. E aí, deixa eu marcar aqui para eu voltar. Permita-me ler para você o que Lewis escreveu aqui, na página 144. É uma frase ou duas ou três. 144. Veja, ouça, receba. Isso aqui é parte do capítulo 3 do livro Experimento em Crítica Literária. O título do capítulo é Como os poucos e os muitos fazem uso de imagem e música. Olha o que ele vai dizer, é pequenininho, está vendo o tamanhozinho do parágrafo? A primeira exigência que qualquer obra, de qualquer tipo de arte, impõe a nós é a rendição. Meu Deus. Olhar, ouvir, receber, tirar a nós mesmos do caminho. Não ajuda em nada perguntar primeiro se a obra diante de você merece tal rendição, pois até que você se renda não tem como saber. Até que você se renda não tem como saber. Nós vivemos numa época que diz para a gente que tem que provar a si mesmo para nós primeiro. E como é que essa época diz isso para nós? Pela aparência. Aparência é tudo hoje, no WhatsApp, no Instagram, enfim, nos vídeos, nos reels, nos shorts. Aparência. Aí se a aparência não te cativa, você não se rende. E se você não se rende, você não tem como saber.
se você não baixa a guarda, né? Então é como pensar em sermão, mensagem. Poxa, eu não gostei do tema. Poxa, como assim você não gostou do tema? Você não se rendeu, de repente tem algo sobre esse tema que você precisa revisitar. E mais, para usar as palavras do início aqui, você precisa que esse tema, de algum modo, leia você. Ou seja, revele você para si mesmo. Tá claro o que eu estou tentando dizer, gente? Eu estou falando muito abstratamente. Você precisa disso. Volta para a página 8. Lewis certamente concordaria com o fato de que você, não importa quantos livros você consegue ler, mas quantos conseguem ler você? Ou seja, quantos livros você seria capaz de dizer aqui e agora que de algum modo causaram uma transformação em você? Primeiro ponto. E segundo, por que causaram? E o porquê causaram tem que envolver aquilo que tal livro revelou sobre você. A Bíblia é assim. A Bíblia revela quem Deus é, quem nós somos. É isso que a gente precisa ler quando a gente está lendo. Lewis certamente concordaria, pois normalmente comentava o quanto de sua perspectiva e sensibilidade foi moldado pelos livros que leu. Ele admite isso. De Beatrix Potter, durante a infância, as releituras da Ilíada de Homero, poucas semanas antes de sua morte, em novembro de 1963. Poucas semanas antes dele morrer, ele estava relendo a Ilíada de Homero. Você tem noção? Da Casa Soturna de Dickens, que é um outro brilhante autor, Dickens. Dickens foi o cara que inventou a celebração do Natal como nós celebramos hoje no Ocidente. Você sabia disso? Árvore de Natal, presente na árvore, família reunida para jantar de Natal. Você sabia que foi o Dickens que imprimiu isso na sociedade ocidental? Sabe como? Você já deve ter visto aquele filme do William Carey. Como é que ele chama? É uma animação que tem o William Carey sobre o Natal, um conto de Natal. Como é que chama? É isto. Hã? Hã? Não, aquele é o Grinch. Não, esse é mais recente. Os Fantasmas de Scrooge. Isto. Procura esse filme, é um filme William Carey. Alguém dá um Google e acha direitinho. Porque essa animação com William Carey, ela é baseada no livro do Dickens, Um Conto de Natal. E se você encontrar uma boa versão de Um Conto de Natal do Dickens, haverá nessa versão, certamente, uma introdução que vai contextualizar a obra e vai explicar para você. Então, hoje, a maneira como a gente celebra Natal, com árvore de Natal, com presentes, fraternidade, família reunida e tudo mais, por causa desse conto de Dickens. E A Casa Soturna de Dickens era uma obra que o Lewis amava. In Memoriam de Tennyson. Lewis era um leitor disciplinado. Esse trecho aqui é fascinante, olha só. Ele era um leitor disciplinado, empenhado. Outros professores com quem trabalhava recordam-se de como ele podia sentar-se por horas na biblioteca bodleiana em Oxford, analisando e absorvendo textos, alheio ao que acontecia no ambiente ao seu redor. Ao ler livros de sua biblioteca particular, Lewis normalmente adicionava notas de margem e criava seu próprio índice na contracapa. Ou seja, na contracapa ele escrevia, sei lá, sobre o amor, página 10. E aí tudo que ele encontrasse sobre o amor,
que ele achasse interessante, ele ia lá, página 20, página 90. Enfim. Um bom leitor faz isso. Mas não na primeira leitura. A primeira leitura não é para você fazer índice. Porque se o livro é bom, ele vai merecer no mínimo 2 leituras. A primeira leitura é você se rendendo a ele. Pum. Porque na primeira leitura, nós, por natureza, queremos saber o fim da história. Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? E aí o que acontece? Você passa batido. Você quer ver o fim. Na segunda leitura, você já sabe o fim. Por isso que vocês gostam de ver diversas vezes a mesma série, o mesmo filme. Porque você começa a decorar as falas, você começa o semblante, não é assim? Qual que você gosta de ver? Jurassic Park. Que situação. Mas tudo bem, é isso mesmo. Por que é tão fascinante? Muito bom. Vocabulário, tá vendo? Marca a infância. Você começa... E por que marca a infância? Eu estou provocando ele de propósito. Que emoção de quando você era pequeno evoca em você? Medo, intriga. Isso é autopercepção. O que da infância isso evoca em mim? Por quê? Lewis era um leitor disciplinado, enfim. Notava notas. Então, aí na segunda leitura é que você pode começar a fazer seu índice. E tem livros que você nem precisa terminar de ler. Ou porque ele não é bom mesmo, você já se rendeu bastante, viu que o argumento não vai te convencer, pelo menos nesse momento da sua vida, talvez. Aí você não precisa ter aquela fixação, mas eu tenho que ler até o fim. Não. Não. Se não achasse proveito algum em um livro, como no caso de Dom Juan de Biron, ele detestava Dom Juan, vocês acham lindo. Lewis simplesmente escrevia na contracapa, nunca mais. Nevermore. Evidentemente, ler também constituía um dos prazeres supremos da vida de Lewis. Em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, quantos já leram esse livro? Está em português. É um livraço, hein? Ali está um livro onde ele não apenas conta a sua história, mas ele te ensina a ter autopercepção ao longo da vida. Ele conta a história dele, não apenas narrando eventos, nasci no ano tal, fulano morreu no ano tal. Ele vai mostrando ao longo da caminhada as percepções dele próprio sobre a alma dele. Muito bom esse livro. Esse livro é um livro para você ler e reler. Ele vai te ajudar a ter... Por exemplo, ele vai falar para você como que ele lidou com o luto da mãe dele. A mãe dele teve câncer quando ele era novinho, não tinha 9 anos, se não me engano. E ele orou para Deus curar a mãe dele. E Deus não curou a mãe dele. E ele se revoltou com Deus. Ele abandonou Deus. Ele fala, porque na época em que a mãe morreu de câncer, os pacientes eram tratados dentro da própria casa. Os médicos iam até as casas, não é? Sobretudo se você fosse bem de vida, como era o caso da família dele. E ele fala que ele lembra do cheiro dos remédios na casa quando ele era pequeno, as memórias da infância dele. E ele então se revolta contra Deus. E ele vai mostrando essa agonia na alma dele. Naquele livro, O Sobrinho do Mago, quem já leu O Sobrinho do Mago? A história da maçã que cura, da maçã de prata. Aquela história sobre a cura da mãe do menino é o que ele queria que Deus tivesse feito na mãe dele. Impressionante esse livro dele. É um livro denso, o Surpreendido pela Alegria, mas é um livro que merece ser ler e reler. É um livro que você nunca vai poder escrever, nunca mais. Lewis descreve sua rotina diária e ideal como leitura e escrita, das 9 da manhã a 1 da tarde, era a rotina dele.
Ele vivia para isso, né? Ele era professor de literatura, ele tinha que ler. É como um cirurgião que fala, eu não gosto de passar o dia inteiro no centro cirúrgico. Ué, então tá errado. Hã? É igual um pastor dizer, eu não gosto de gente. Gosto de pregar, mas não gosto de gente. Então, moço, sinto muito. Porque essa semana mesmo eu tive um encontro, um atendimento pastoral, fiz com uma jovem que está chegando para a nossa igreja, e foi absolutamente espantoso os insights para a minha própria maneira de fazer a introdução para um sermão, de determinados assuntos como eu devo abordar. Foi esse contato com gente, ouvindo, que é mesmo, é assim, pode ser assado. Então ele passava essa rotina, né, das 5 da tarde, como é que é? Das 9 da manhã a 1 da tarde, 9, 10, 11, 12, 1, 4 horas de manhã. E novamente das 5 da tarde às 7 da noite, com pequenas pausas para uma refeição, uma caminhada ou uma xícara de chá. Além dessas 6 horas de estudo diário, também usufruía de leituras mais leves durante as refeições ou à noite. Meu Deus, comendo e lendo. Em suma, seu programa favorito parecia incluir 7 ou 8 horas de leitura por dia. Para Lewis, ler era tanto um chamado elevado quanto uma fonte inesgotável de satisfação. De fato, sempre que pegava um livro, e frequentemente quando escrevia seu senso de vocação e de lazer eram praticamente indistinguíveis. É isso que você tem que encontrar na vida. Sua vocação e o lazer. As pessoas perguntam, você não descansa não, pastor? O ministério é minha vocação. E o ministério é meu lazer. É isso que você tem que encontrar. Era comum que Lewis descrevesse o senso comunal, formado por leitores ardorosos. Capítulo, como saber se você é um verdadeiro leitor deste livro. Que não diz respeito apenas ao compartilhamento de um passatempo, mas de mundos alargados e aprofundados por livros. Leitores assim, ardorosos, formam um grupo diferenciado. Esta coletânea reúne seleções engraçadas, extravagantes e sábias da escrita de Lewis ao longo da vida. Veja que ele não era um homem de um estilo só, é isso que torna ele interessante. Por isso que você gosta do Lewis. Ele não era um homem de um estilo só. Uma pessoa de um estilo só, ela é desinteressante. E elas serão de grande interesse àqueles que partilham do mesmo ardor que Lewis. Referimos-nos a todos que gostam de ler obras literárias, sejam elas literatura infantil, poesia, ficção científica ou Jane Austen. Porque aqui você vai ter críticas literárias que o próprio Lewis fez de obras que talvez você goste, já tenha lido, vale a pena você ler. Ele vai fazer uma crítica literária de textos de Jane Austen, de Senhor dos Anéis, Hobbit. Imagina, crítica literária que Lewis faz dessas obras. Não incluímos as opiniões de Lewis a respeito de literatura clássica ou história, que era a especialidade acadêmica dele. Mas apenas seus conselhos e opiniões na atividade partilhada da leitura de obras de interesse geral. Porque senão seria um corte muito específico demais, né? Tampouco incluímos seus muitos comentários sobre a leitura cristã ou devocional. Este livro é, no seu sentido mais amplo, para membros do clube de leitura. Lewis nunca se esqueceu do prazer que na infância sentiu
ao descobrir como livros podiam servir de portais para outros mundos, conforme ele mesmo explica. Ouça o que ele diz aqui. E isso aqui é extraído de um experimento em crítica literária. A experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir o seu privilégio. A ferida da individualidade é curada pela literatura. Como? Ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Tal como o céu noturno no poema grego, eu vejo com uma miríade de olhos, mas ainda sou eu quem o vê. Na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, eu transcendo a mim mesmo. E nunca sou mais eu mesmo do que quando faço isso. Ele está dizendo que a literatura te ajuda a ver a vida pelos olhos de outras pessoas, sem que você deixe de ser você mesmo. Aí tem uma frase fascinante aqui, um trecho que a gente não vai dar para ler hoje, onde ele fala: imagina você ler o mundo a partir dos olhos de um cachorro. É fascinante. Este volume é para o regozijo e a edificação daqueles que pertencem a esse clube de leitura, que é o que a gente quer começar aqui, com esses encontros semanais a partir de fevereiro. Esperamos que você goste desta nova janela pela qual poderá contemplar a engenhosidade e a sabedoria de C.S. Lewis. Comentários, dúvidas, críticas? O que mais? Eu não queria acabar assim. Vocês aguentam mais uns minutinhos? 9h25. Então vamos lá. Por que lemos? Porque eu quero assim, deixa eu tentar falar desse capítulo. E aí quando voltarmos, como saber se você é um verdadeiro leitor? O esboço. Como saber se você é um verdadeiro leitor? Primeiro, adora ler livros. Segundo, valoriza muito a leitura como uma atividade, não como um último recurso. Eu tenho que ler esse troço. Terceiro, lista a leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. Livros específicos. Você sabe citá-los de cor, eu sei, livro tal. Reflete e recorda continuamente o que leu. São os 4 tópicos para saber se você é, de fato, um verdadeiro leitor. Agora as palavras do próprio Lewis. Por que nós lemos? Isso aqui é o que você tem que buscar fazer a partir de hoje, quando você for ler a Bíblia, quando você for ler qualquer livro. Se isso aqui não te apetecer, eu não sei o que fazer senão orar por você. Cada um de nós, por natureza, vê todo o mundo a partir de um ponto de vista, com uma perspectiva e uma seletividade peculiar a si mesmo, certo? Você vê o mundo da sua maneira. E se você tivesse que descrever o mundo, você o descreveria da sua maneira. Isso é individualidade. E mesmo quando desenvolvemos fantasias desinteressadas, estas estão saturadas e limitadas pela nossa própria psicologia. Concordar nessa particularidade no nível sensorial, em outras palavras, não dar um desconto à perspectiva seria loucura. Ou seja, dizer que você tem a sua maneira individual de ver o mundo
e não dar ouvido a outros níveis sensoriais, tipo, não, é o meu jeito e ponto. Ele vai dizer, isso é loucura. O louco é assim. Né? Deveríamos então crer que a estrada de ferro se estreita à medida que a distância aumenta. Não é isso? Imagina você olhando a linha do trem. Lá na frente é um ponto. Por quê? Porque lá na frente é muito longe. Olha a imaginação dele. Essa frase faz você parar e falar, o que ele está dizendo? Esse é o bom autor. Deveríamos então crer que a estrada de ferro se estreita à medida que a distância aumenta. Ah, tá, entendi. Eu estou olhando a estrada de ferro, lá longe, lá ela é um ponto. Porém, queremos também fugir das ilusões de perspectiva em níveis mais elevados. Ou seja, você não pode dizer que a estrada de ferro termina num ponto. Porque na medida em que você for andando nela, ela vai... Ele está falando da mente que se abre, na medida em que você viaja, lê. Não estamos contentes em sermos as mônadas de Leibniz, esse filósofo Leibniz. Mônadas. Leibniz é um excelente filósofo alemão. Exigimos janelas. Mônadas. Eu não vou saber te explicar o conceito filosófico, mas o que você faz quando você está lendo? Você circula e fala, eu preciso saber o que ele quer dizer com mônadas. Porque ele está comparando mônadas com janelas. Mônadas, talvez seria algum modelo, é como se você estivesse vendo algo, um galho de uma árvore, quando na verdade você tem aqui uma janela que te mostra um jardim inteiro. Né? Exigimos janelas. A literatura, enquanto logos, é uma série de janelas ou mesmo de portas. Uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é: eu saí. O bom livro é esse que faz você falar, poxa, eu saí. Eu atravessei. Eu passeei. Eu voei. No melhor sentido. Não no sentido de boiei. Né? Ou a partir de outro ponto de vista, eu entrei, ou seja, eu saí de mim mesmo para o mundo maravilhoso, ou eu entrei no mundo maravilhoso. Essa é a literatura. Perfurei a concha de alguma outra mônada e descobri como é dentro dela. Alguém, por favor, olha aí, mônada, defina isso. Por conseguinte, a boa leitura, ainda que em essência não seja uma atividade afetiva, moral ou intelectual, olha o que ele está dizendo. Ainda que a boa leitura, ainda que em essência não seja uma atividade afetiva, moral ou intelectual. Por quê? Porque num primeiro momento a literatura é uma porta de entrada, é uma janela, enfim. Ainda assim tem alguma coisa em comum com estas três possibilidades: afetiva, memória afetiva, ensina moral, ou enriquece o seu intelecto. Mas num primeiro momento não é isso que você está fazendo. Como você na vida, você não sai andando na rua dizendo, eu quero afetividade. Não é assim, você sai, não é assim? Você caminha e de repente você sente, de repente você aprende, né? É isso que ele está dizendo, a leitura é isso. No amor, nós escapamos do nosso próprio ser para entrar em outro. Olha o que é o amor. Por isso que se você não estiver preparado para isso, você não está pronto para se relacionar com vistas a casar. No amor, nós escapamos do nosso próprio ser para entrar em outro. Não foi isso que Deus fez quando se fez carne? Entrou no nosso.
Na esfera moral, cada ato de justiça ou caridade envolve nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Isso é moralidade. É você se colocar no outro. Amor é você entrar no outro. E assim transcender a nossa própria particularidade competitiva. Sabe por que que ler para muita gente é ruim? Porque você não está pronto, não quer, não gosta de sair do seu mundinho, de si mesmo. Ou por isso que você, de repente, se gosta de ler, você vai ler só aquilo que você já conhece, que é mais confortável, que te reafirme e assim por diante. Ao conseguirmos entender qualquer coisa, rejeitamos os fatos como são para nós e aceitamos os fatos como realmente são. Isso é compreender. Compreender alguma coisa é conhecer tal coisa, seja ela uma pessoa, seja ela um animal, seja ela uma ideia, é você conhecer não como você entende tal coisa, mas como a coisa é de fato. Isso é conhecimento. É você querer saber o que é de fato, e não o que você pensa sobre. O impulso primário de cada um é manter e engrandecer a si mesmo. Não é verdade, gente? Isso é o impulso primário. O impulso secundário é sair do ser, corrigir seu provincianismo e curar sua solidão. Leitura é isso. Você vai sair de si, você vai entrar no mundo do outro, no mundo do autor. Por isso que é desesperador o tipo de leitura do mundo contemporâneo, que fala que você é que dá o significado. Isso é a maior prova de egoísmo da história, do mundo. Você ler um texto e falar, agora, qual é o significado disso? Qual é o significado que você dá para isso? Isso é loucura. Isso não existe. Quem escreve livro para dizer que é assim que você tem que ler, não aplica essa teoria no próprio livro que ele escreveu. Ou seja, ele não escreveu o livro para você interpretar como se quiser. Ele escreveu o livro para você interpretar o que ele disse, e o que ele disse foi, quando você lê qualquer outra coisa, deu sentido você mesmo. Mas peraí, não foi isso que você fez. Você entendeu o que eu estou dizendo? Mas essa é a loucura do mundo acadêmico contemporâneo. Como é que é? É uma desonestidade intelectual, sem dúvida nenhuma. É um egoísmo terrível. É suicídio. Porque é você se fechar em si mesmo. O que é isso? Aí o Olavo de Carvalho dizia, as pessoas achavam que ele estava com um chavão absurdo. O que é um idiota? É aquele que se fecha em si. Esse é o idios. O idiota é esse, ele é ele, só ele. Esse é o seu idiota. O que você está dizendo? Saia daí, abra a cabeça, aprenda, entenda. Ou, tem mundo aqui fora. Diga. Você é acadêmico em história, formou-se em história. Certa não, total. É. Não, nem o que ele está te dizendo. É nada. Absurdo. Mas isso aí é a coisa mais chique que tem. Os camaradas sentam lá em Copacabana, naqueles apartamentos carésimos, e tomam as champanhes mais caras do mundo e discutem isso. É a intelectualidade brasileira. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Isso começa com os filósofos alemães e tudo mais. Por isso que Leibniz é um filósofo que merecia ser lido. Porque ele não entra nessa loucura. Ele é o último dos filósofos modernos, digamos, que ainda de fato faz filosofia com realidade. Porque o que esses acadêmicos hoje fazem é o seguinte:
Certo é só o que eu estou dizendo, e o que eu estou dizendo é, não há nada certo. Você dá um sentido. Isso não, gente, na vida não é assim. Enfim. O impulso primário de cada um é manter e engrandecer a si mesmo. E ele está dizendo, a leitura, ela tem o poder, se você se render, a ir para o impulso secundário. Sair do ser, corrigir seu provincianismo, curar sua solidão. Estamos fazendo isso no amor. Por quê? Porque o que é o amor? É você entrar na vida do outro. E não fazer o outro só entrar na sua. Você entra na vida do outro. Você precisa disso na virtude, porque o que é a virtude? O que é algo virtuoso, segundo Jesus? É você fazer com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Isso é virtude. É o outro. Na busca pelo conhecimento, na recepção das artes. O Piper fala isso de maneira muito brilhante. Certamente que ele aprendeu isso lendo Lewis. Você não vai no Grand Canyon, você não vai diante do mar, da praia, para você falar o tanto que você é lindo. Mas é para esquecer de si na beleza que está ali adiante. A gente busca isso. Você faz pacote de férias com isso. Para isso, para você sair de si. Encontrar algo fora de si, que seja belo, interessante, maravilhoso. Você está em busca disso. Obviamente, esse processo pode ser descrito ou como um engrandecimento ou como uma aniquilação temporária do ser. Aniquilação temporária do ser, porque você se lança no outro ser. Então, você morre para se lançar. Mas é um engrandecimento, porque sempre que você faz isso, você cresce. Mas isso é um antigo paradoxo. Quem perder a sua vida, salvá-la-á. Aí ele cita Jesus. Queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. Ou seja, você quer sentir com o outro. Não tem como você sentir com o outro se você também não sentir o que o outro está sentindo. Isso é compaixão, não é isso que é compaixão? Está vendo como é que Lewis está te ensinando a redescobrir a humanidade através da leitura? Vou parar por aqui, porque é muita coisa. E eu acho que já deu. O que você diria antes de concluirmos? Deu vontade de ler mais algumas coisas dele, né? Mas não vou fazer isso não. Nós vamos entrar nos livros. Tá? Esse aqui é um livro para você ler e aprender a fazer sua lista de livros a ser lidos. Não queira ler vários livros ano que vem. Escolha 1, 2 ou 3 que você vai ler e reler. Fora a sua Bíblia, obviamente. Porque veja, esse plano de leitura que a gente vai lançar, de leitura bíblica esse ano, você vai poder colar na sua Bíblia igual eu fiz com a minha. Você está vendo em primeira mão o nosso plano de leitura. Ele é um plano de leitura utilizado pelo Navigators. Ou seja, qual é a vantagem desse plano em relação ao do McShane, que a gente sempre recomenda? É que esse aqui você vai ler até o dia 25 apenas de cada mês. Vai te sobrar aí 5, 6 dias por mês, ou para você botar a leitura bíblica em dia, ou para você se dedicar a algum outro trecho mais aprofundadamente, ou para você se dedicar à memorização. E são trechos curtos que você vai ler. Por exemplo, nesse dia aqui, 1º de fevereiro, você vai ler apenas 20 versículos de Mateus, 20 de Atos, o Salmo 24
e Êxodo 1, 2 e 3. Ah, mas ainda é muito para mim. Ótimo. Escolha só uma coluna, você dá conta? Aí no ano que vem você lê a outra. Aí no ano que vem você lê a outra. Em 4 anos você vai ler a Bíblia inteira. Para quem nunca leu ela inteira até aqui, não tá bom? Esse é o desafio. Beleza? Deus abençoe, meu povo. Então vamos orar? Pai querido, obrigado por esse tempo tão precioso com esses jovens que eu tanto amo. Que o Senhor nos ensine através da leitura e nos ajude a cultivar o hábito da leitura. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.